Hello everyone, welcome back. In today's lesson, we are going to talk about the cognates and the false cognates between English and Portuguese. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os cognatos e também sobre os falsos cognatos entre o inglês e o português. Vamos começar aqui pelos cognatos. Existem muitas palavras em inglês que possuem uma forma parecida com palavras em português, na sua forma de se escrever. E elas possuem o mesmo significado. Então, essas palavras são chamadas cognatos. E tenho certeza que vocês já conhecem várias delas, mas coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a palavra special, que significa especial. Então, aí vocês podem ver que ambas possuem uma forma de se escrever parecida e o mesmo significado. Um exemplo para vocês. The city I grew up is a really special place for me. A cidade na qual eu cresci é um lugar muito especial para mim. Temos aqui também important, que significa importante, success, que significa sucesso, car, que significa carro, emotion, que significa emoção, history, história, economy, economia, innocent, inocente e incontáveis outras palavras. Então vamos passar aqui para a parte mais importante da aula de hoje, que são os false cognates, os falsos cognatos. O que é isso? São palavras que possuem uma grafia, uma forma de se escrever muito parecida entre o inglês e o português, porém possuem significados totalmente diferentes. Então elas podem enganar a gente, né? Por isso, em inglês, elas são chamadas também de false friends, que são palavras que parecem, né, inofensivas, parecem que são fáceis de você descobrir o significado, mas na verdade tem um significado totalmente diferente. Vamos aqui ver alguns exemplos. De cara aqui tem um exemplo clássico que engana muitos falantes de português, que é a palavra pretend, que em português significa fingir e não pretender. Por exemplo, você quer falar que você pretende ser um médico. Você vai falar assim: I intend to be a doctor. Pretender em inglês é intend e não pretend. Se você falar I pretend to be a doctor, você está falando que você finge ser um médico, né? O que é um crime. Então vamos prosseguir aqui com outros exemplos. College, que significa faculdade e não colégio. Colégio seria school ou high school. Outra aqui clássica, que é o push, que significa empurrar e não puxar. Então isso aí, quando você vê ali o sinal na porta para você puxar e empurrar, pode te confundir, porque puxar em inglês é pull e empurrar é push, ok? Fabric significa tecido e não fábrica. Fábrica seria factory. Por exemplo, fabric, cotton fabric, tipo um tecido de algodão. Support é apoiar e não suporte, e não suportar. Por exemplo, se você quer falar eu não suporto aquele cara, você fala I can't stand that guy. Mas se você quiser falar que você apoia determinado candidato, você fala assim I support that candidate. Realize é perceber e não realizar. Por exemplo, he didn't realize it was too bad. Ele não percebeu que era tão ruim. Realizar seria to carry out or simplesmente to make. Attend significa comparecer e não atender. Por exemplo, I attended my class. Eu compareci à minha aula. E atender seria to answer the phone, por exemplo. Sensible significa sensato e não sensível. Sensível seria sensitive. Preservative é conservante e não preservativo. Preservativo seria condom. Mayor é prefeito e não maior. Por exemplo, Alexandre Calil is the mayor of Belo Horizonte. Assist
é ajudar ou prestar assistência, né? E não assistir. Assistir, como vocês já devem saber, é to watch. Beleza? Parents significa pais e não parentes. Se a gente quiser falar parentes, a gente fala relatives. Então, por exemplo, seus primos são seus relatives e não seus parents. Seus parents são apenas seus pais. Assume significa presumir e não assumir. Então também pode causar bastante confusão. Balcony significa varanda e não balcão. Se a gente quisesse falar balcão, por exemplo, de um bar, a gente falaria counter. Counter, ok? Grip é agarrar e não grip. Grip pode ser traduzido como flu. Notice é perceber ou notar e não notícia. Essa aí é bem parecida, notícia, mas a gente já deve saber, né, que notícia é news, beleza? Dent é um amassado e não dente. Dente é teeth. Collar significa colarinho e não colar. Por exemplo, se você quiser falar sobre os operários e os gerentes, né, seria blue collar e white collar, né, colarinho branco ou colarinho azul. E já colar é necklace em inglês, beleza? Bem diferente a palavra. Prejudice é preconceito e não prejudicar. Por exemplo, uma frase com prejudice. Police brutality is a horrible manifestation of prejudice. Então, a brutalidade policial é uma forma terrível, é uma manifestação horrível de preconceito. Já prejudicar, a gente pode traduzir como to harm. Ok? Prejudicar alguém é harm someone. Beleza? Lunch é almoço e não lanche. Se você fala que você vai almoçar, você fala I'm going to have lunch. Já se você quer falar que você vai fazer um lanche, você fala I'm going to have a snack. Beleza? Lunch é snack. E por último a gente tem o costume, que é fantasia e não costume. Costume a gente poderia traduzir para habit, né? Um hábito. Bom, pessoal, esses aqui foram apenas alguns dos falsos cognatos, mas eu selecionei, né, os mais comuns. E agora, né, vocês devem ficar atentos a eles e tentar, né, ao máximo descobrir novos falsos cognatos. Né? Quando vocês veem uma palavra ali que o contexto está um pouquinho estranho, se você traduziu ela assumindo que era um cognato, você pode ir lá e buscar o significado real para verificar se essa palavra não é um falso cognato, um false friend. Beleza? Então, pessoal, para a aula de hoje foi isso, um conteúdo mais rápido, mas acredito que muito útil para vocês. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.